Seja muito bem-vindo. Esse é o 75º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como regular a ansiedade, ter prazer todos os dias, mesmo que você tenha fortes crises de ansiedade e não saiba por onde começar. Eu sou o psicólogo André, atuo com atendimento clínico, ajudando aí as pessoas a terem prazer todos os dias há mais de 2 anos e meio. E com dezenas de conteúdos aí no digital, chegando a 100 horas de conteúdo gratuito, YouTube, Facebook, tá tendo live no Instagram, tá tendo outros conteúdos lá também, stories diários. O tema do episódio de hoje é o que é a ansiedade e seus diagnósticos mais comuns. Lembrando, tá, eu expliquei como a minha avaliação psicológica anteriormente, né, na primeira semana desse mês. Agora a gente está na quinta semana de outubro, primeira semana de novembro, né? E eu expliquei um pouco sobre esse assunto aqui, e também eu estou fazendo todos os conteúdos da semana de um tema, explicando melhor esse tema. E essa semana eu vou falar sobre ansiedade. Então eu vou falar os 2 episódios e as 2 lives, tudo sobre ansiedade. Então vamos iniciar com a nossa meditação inicial. Eu quero guiar um exercício um pouco mais longo hoje, tá? É um exercício que vai ajudar bastante aí na questão da ansiedade. Então, vamos lá. Eu quero que você sente, né, em um ambiente aí, pode ser até no seu quarto, um ambiente que tem um pouco de estímulo, tá? Realmente, que tem alguns objetos no ambiente. Primeiramente, você vai estar de olhos abertos, tá? Primeiramente, de olhos abertos. Então agora eu vou guiar uma ancoragem, que é um exercício que você pode usar quando está desatento, que você pode usar quando está ansioso. Ele pode ser usado antes da respiração. Então, olhe para o ambiente que você está e descreva 5 coisas que você vê. Por exemplo, isso aqui é uma caixa de fone, ela é oval, né, como se fosse o formato de um ovo, ela ela é preta e tem algumas entradas, né? Tem a entrada USB, tem a negócio atrás, tem a luz que vem, que mostra quando está carregando. Então tem algumas entradas ali. Eu tô com o suporte do meu Note aqui, que está o meu roteiro em cima, e é um exemplo, né, de lugar. Ele é preto, ele tem os LEDs e um cooler dentro, né, que ele é suporte do Note. Eu tenho meu porta USB aqui, que é retangular, assim vai. Escreva 5 objetos que você tem no seu ambiente, né, visual. Eu vou dar um tempinho aí para você descrever. O objetivo é você tirar a atenção de dentro da cabeça e colocar a atenção no ambiente. Tá? Isso tanto para ansiedade como quando você está muito tenso, muito estressado. Boa. Caso não tenha terminado, pause o vídeo. Agora eu quero que você
descreva como seria tocar em 4 objetos do ambiente que você está. Por exemplo, eu tenho um jaleco ali, ele é de um tecido mais mole, né? Um tecido mais liso, macio, confortável, mais pesado, uma camisa normal. E eu consigo imaginar a sensação na minha mão de pegar ele. Eu tenho aqui o meu carregador do relógio, né, desse relógio aqui, e eu consigo, atrás aqui que carrega, e eu consigo imaginar a sensação do ímã puxando, né, olhando para o ímã ali. Então imagine como seria tocar em 4 objetos que tem no seu ambiente. Tocar em 4 objetos. Eu vou dar um tempinho aí. Agora, eu espero que você já tenha imaginado a sensação de tocar nesses 4 objetos. Se não, pausa o vídeo. Agora eu quero que você preste atenção em 3 sons que tem no ambiente, incluindo a minha voz. Se o ambiente estiver muito silencioso, aí você imagina. Por exemplo, passou um carro aqui, tem um rio ali. Presta atenção nos sons que tem. Agora, quero que você imagine o cheiro de 2 coisas que você tem no seu ambiente. Por exemplo, eu tenho ali uma bandeira da Chape, ela foi lavada, então eu consigo imaginar o cheiro do amaciante nela, é uma possibilidade. Eu tenho aqui meu fone, né, eu uso ele para correr, então se eu tivesse corrido eu conseguiria imaginar também a textura dele, né, como é que ele fica depois de uma corrida. São texturas. Agora eu quero que você imagine 2 cheiros, e não precisa ser de coisa comestível, tá, gente? Agora, quero que você imagine o gosto de uma coisa que tem. De novo, não precisa ser comestível. Aqui tem uma folha, ali tem meu jaleco, eu consigo imaginar o gosto mesmo sem ser comestível. O objetivo é imaginar. Puxe o ar por 5 vezes, se possível pelo nariz, e solte pela boca. Assim. Agora, depois de terminar de puxar o ar, sinta todo o relaxamento dessa respiração no teu corpo.
Sinta o ar entrando pelo nariz ou pela boca, passando pela garganta, pelo peito, pela barriga e voltando. Não existe uma forma certa ou errada de fazer isso. Existe o seu jeito. O objetivo não é expulsar os pensamentos, não é não pensar em nada. O objetivo é deixar os pensamentos virem e irem embora. Sinta a respiração por mais alguns momentos. Sinta todo o ar entrando e saindo. Comece a voltar a atenção para o seu corpo, para o ambiente que você está. Quando se sentir confortável, pode abrir os olhos. E aí, como é que foi? Então, iniciando o episódio de hoje, a minha intenção aqui ela é psicoeducar, né? Tem um termo que nós psicólogos utilizamos nas abordagens comportamentais, é muito comum esse termo, que você orienta questões psicológicas para o paciente. Então, por exemplo, o paciente vai entender de saúde mental e vai entender como funciona o tratamento dele para ele mesmo saber como avançar.
tá? Isso é psicoeducar. Que eu saiba, né, eu sou comportamental, que eu saiba é muito comum na comportamental. E ele busca ele mesmo perceber o que está acontecendo. Isso é muito interessante. Então hoje eu vou psicoeducá-los e explicar os principais tipos de ansiedade. Tá? Eu fiz uma live com esse tema ontem, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de outubro. Fiz uma live ontem ali no Instagram, uma live praticamente com o mesmo assunto, né? A primeira semana de outubro é avaliação psicológica, então fiz a avaliação da ansiedade. E são as questões, né, as questões da ansiedade. E eu vou citar agora, então, os principais tipos de ansiedade que a gente tem no momento, tá? Então, por exemplo, TOC, né, TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Perfeccionismo é uma forma de TOC. O que é o perfeccionismo? O perfeccionismo é eu fazer uma coisa e eu ficar muito tempo naquilo. Nunca tá bom, sempre tem que dar aquele ajustezinho em termos de produtividade, né? Fica baixo. Então, assim, o perfeccionismo ele é uma forma de toque. Tá, gente? O perfeccionismo é um toque bem forte aí. Outro toque, por exemplo, a pessoa toma 10 banhos no dia, a pessoa toma um banho de 2 horas. Isso é um toque, né? Porque de 2 horas o corpo nunca está limpo. O outro é o toque de higiene, que é um toque de limpeza, que a pessoa tem que estar sempre limpa. Encostou em alguém, tem que estar tomando banho. Caminhou um pouquinho, tem que estar tomando banho. Eu já atendi um caso que foi assim, né? Eu atendo ele ainda, mas não tem mais isso. Outro toque, então, limpeza da casa. Né? A casa nunca está limpa, ali está fazendo serviço até de madrugada para manter limpa. Já atendi vários toques assim. Por exemplo, eu trabalhei numa unidade de saúde e eu notei que na vacina, né, se tem uma questão de uma higiene, de uma organização maior, né, do que naturalmente os outros setores, e as profissionais ali, elas tiveram um pouco dessa dificuldade assim, a ser trabalhada, né, os casos ali que eu atendi. Então, é muito relacionado à profissão, né, porque na questão da vacina tem que ter uma organização absurda. Então, aquele comportamento tem uma função ali, da organização extrema, assim. Agora, no ambiente doméstico já não tem a necessidade de estar se limpando a casa de madrugada. Então, é um exemplo de toque, né? Assim como não precisa ter essa função, ter esse exemplo, mas é um exemplo que eu notei, né, em relação a essa questão. E o que seria, então, transtorno obsessivo compulsivo? Obsessão é algo que está na tua cabeça e tu não tira aquilo. Por exemplo, se eu não atravessar aquela linha, né, a linha da calçada, vamos supor, em 10 segundos a minha mãe morre. Se eu não conferir a porta 22 vezes antes de sair, sei lá, se eu não conferir o gás 37 vezes antes de sair. E assim, você já deve ter notado, né? Uma perda é um gasto energético absurdo, tempo e energia. E não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Então, essa a obsessão é só o pensamento. A obsessão é só o pensamento. A compulsão, ela é o ato. Então, se eu olhar a porta 22 vezes, né, antes de sair, é o ato que eu estou sendo compulsivo. Eu estou sendo compulsivo, eu estou olhando propriamente, eu estou encostando na porta e conferindo se ela está fechada esse número de vezes. Então é o ato. Mesma coisa que uma compulsão alimentar. Né? Eu vejo o alimento ali, eu tenho uma compulsão, eu como ele sem ter necessidade, sendo um excesso. Compulsão em cigarro, a pessoa que fuma, eu fumar uns 10 cigarros consecutivos. Ela teve uma compulsão. Então, assim, compulsão é um exagero, uma desproporção em relação a algo. Tá? Eventualmente a gente vai ter algumas, né, algumas coisas assim, mas você precisa ter um controle e, claro, né, no caso do toque, buscar ajuda.
Próximo transtorno, então, TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. O que seria isso? Qualquer coisa pode ser um trauma, mas nem tudo é traumatizado, digamos assim. Nem toda mudança é um trauma, é um luto, mas nem toda mudança precisa ser trabalhada, né? Às vezes a pessoa se recupera sozinha. O que eu quero dizer com isso? Se você perder alguém, se você sofreu um acidente de carro, sofreu um constrangimento por causa da chuva, um cachorro ser agressivo ou propriamente te atacar. Então são algumas coisas possíveis de acontecer. Isso pode acontecer e não te traumatizar de maneira alguma, mas também pode te traumatizar. Então você pode ter medo de dirigir, ou de ir no carona, ou de andar de avião, medo de cachorro, medo de gato, medo da chuva. Esses traumas existem. Aí, se isso estiver interferindo de alguma maneira, você precisa tratar. Por que eu digo se estiver interferindo? Por exemplo, se você tiver medo de cachorro na rua, em Concórdia, assim, é muito raro que em Concórdia, Santa Catarina, é mais raro ter bichos na rua. Não acontece tanto, tá, gente? Não acontece tanto aqui em Concórdia. Em Concórdia não tem muito isso. Mas se você for para Campo Belo do Sul, que é a cidade ali na região serrana, ou propriamente Lages, ali na região serrana ali de Santa Catarina, tem muito bicho na rua. Então se você for morar em Lages, você precisa ter esse medo regulado, porque senão você não sai de casa lá, né? Dependendo da região ali, nos locais que eu fui, eu notei que tem bastante bicho solto lá. Então assim, existem a necessidade de tratar. Por exemplo, se você estiver em Campo Belo, tiver medo de elevador, cara, cidade com 8 mil habitantes, difícil lugar que tem 3 andares lá, tudo térreo lá, tipo, não tem, né, nem sei quantos elevadores tem na cidade, mas acho que 10 é muito, assim, 10, 20 elevadores na cidade é muito, nem sei se tem tudo isso. Então, que necessidade tem se tu estiver morando lá, assim, considerando a situação de lá? Cara, talvez nem tenha necessidade, mas se tu for para Lages ou Concórdia, né, tu já teria que trabalhar esse medo. Concórdia tem muito prédio. Lages, tu teria que trabalhar tanto o medo do cachorro como o medo do elevador. É uma cidade imensa em tamanho, tem 300 mil habitantes, já tem muito prédio e tal. Então, assim, dependendo do contexto, tu não precisa tratar o medo. Dependendo do contexto, tu precisa. Não tem como saber tudo que tu vai precisar tratar na tua vida. Tá? Não tem como saber tudo. Só que aí que tá o bonito da vida. Porque a gente não vê o futuro. A gente consegue ser surpreendido, a gente consegue ver a novidade, a gente consegue ver outras coisas. Porque se o futuro tivesse pré-definido numa lógica, como diz a música Fábula de Engenheiros do Havaí, a vida meio que perderia um pouco do gosto dela. Então, esse fator surpresa é extremamente importante, que faz parte aí, né, do exemplo do TEPT. Então, muitas vezes você vai ser surpreendido e vai ter que melhorar alguma coisa. TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada. O que é o TAG, então? O TAG, além as crises de ansiedade, né? Além das crises de ansiedade, crise de choro, crise de raiva, né? O TAG, ele é, por exemplo, generalizar alguma coisa. Isso é bom, tá? Generalizar não é algo ruim. Por exemplo, você vê isso aqui. O que é isso aqui? Estou mostrando na câmera, se você está vendo a câmera, você está vendo que eu mostrei um copo. É um copo. Você imediatamente sabe o que é e sabe para que serve, né? Geralmente é para tomar água, mas você pode também ter aquela função de você colocar uma massa aqui embaixo e recortar, né? Uma massa de bolacha, uma massa de pão, uma coisa assim. Ó, tem outras funções, massa de pizza também eles fazem assim. Então, tem outras funções, mas a função mais conhecida é um copo para beber líquido, né? Colocar alguma coisa dentro e colocar na boca. Essa é a função do copo. E por que eu estou perguntando isso?
eu não sei, mas você já viu esse copo aqui na tua vida? Esse modelo desse jeito aqui, de 300 ml? Talvez você nunca tenha visto esse copo na vida. Talvez você nunca tenha visto essa cadeira ou qualquer coisa que tenha aí na vida. Só que, tipo assim, você sabe o que é porque você viu algo parecido, você viu algo que tem a mesma função. E é aí que tá. Você generalizou, então você não precisa pensar, o que é aquele negócio? Cara, o que é aquele... é um copo. Não, você já tem essa imagem mental. Então generalizar e economizar energia é muito bom. E é bom também você discriminar, né? Tem outros tipos de copo, tem taças, copos para beber bebidas específicas, aquela coisa toda. Você discrimina. Então tá, eu tenho um copo, mas esse é para tomar água e esse é para tomar vinho. Então tá, você discriminou, senão geralmente não vai tomar a água na taça de vinho. Não sei, estou imaginando aqui. E a ansiedade, a gente generaliza, então você, no sentido ruim, né, de generalizar, você sofre uma crise no shopping. Aí você generaliza para o mercado grande, você generaliza para o mercado pequeno, até não conseguir mais sair de casa. Eu vou falar das crises, então. As crises, tem crise de choro, que é quando a pessoa tem um choro descontrolado. Crise de raiva, quando a pessoa tem uma raiva descontrolada, né? Um momento aí, surto talvez, as pessoas podem conhecer como surto. Crise de ansiedade, que é quando afeta a barriga, peito, garganta, né? Dá uma presa na garganta e paralisa o rosto. Crise de ansiedade. Crise de pânico é a sensação psicológica de que vai morrer. E esses são os tipos, né? E daí se você for generalizando as crises, eu tenho um lugar, eu tenho um outro, e você começar a evitar esses lugares, vai chegar um momento que você não vai sair de casa. Tá? E você não saindo de casa, você fica com medo da praça, o medo do medo, agorafobia. Tá? Então, é um pânico piorado, digamos assim. E ela está associada com as crises que você sofreu, e também pode estar associada com a fobia social, que a fobia social é a dificuldade de interação social. Então eu não consigo interagir com as outras pessoas, o nome disso é fobia social. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você parar para pensar no contexto ali da pandemia, que tem um exemplo que me chamou muito a atenção. Então, 2020 e 2021, teve muitos alunos que não foram para a escola, né, de março de 20 para frente e tal. E eu lembro que tinha, né, o caso de uma família em que a menina não foi para a escola, não teve jeito de conseguir colocar ela, retomar, né, antes de 2000, da pandemia ali, 2020, ela estava indo, era uma aluna exemplar, inclusive, pelo que a direção disse. Depois ela não estava indo na escola. E assim, o que eu quero dizer com isso? Ali tem tanto a fobia social, com a dificuldade de sair de casa, e tem aquela questão, por exemplo, se ela tem que ir na aula hoje, agora é horário de sair de casa e ir para aula, ela está muito ansiosa. Se ela ficar em casa, a ansiedade passa, mas é um contrato com a ansiedade. Então a ansiedade passa a que custo? Hoje ela vai embora, mas se tu tiver que sair amanhã, a ansiedade vai estar pior. Depois da manhã vai estar pior. Então coloca uma pessoa que ficou 1 ano e meio, 2 anos sem ir para a escola. Então assim, naturalmente vai ter uma ansiedade muito alta de ir para a escola, não vai conseguir ir regularmente, como ia antes. Então isso é o contrato com a ansiedade. Então, o contrato com a ansiedade. A pessoa não consegue ir para a escola. No caso, outros ambientes aí, outras situações, mas esse da escola é um exemplo muito claro. Sair de casa, faculdade, trabalho, sei lá, tem inúmeros exemplos aqui, embora no trabalho eu não tenha visto. Então, fobias específicas é outro tema aqui. O que é a fobia específica? Por exemplo, medo de agulha, injeção, vacina é um tipo específico, não é social, de pessoas. Medo de cobra, sapo, cachorro, chuva, dirigir, são fobias específicas. Também tem o TEPT, né, que teve um trauma por causa de alguma coisa,
no fim, o tratamento ele não é muito diferente, né? Mas na verdade a fobia específica é quando você tem algo atrapalhando. Eu gosto de separar em duas as fobias específicas, em dois tipos, né? Racionais e irracionais. Por exemplo, cobra, aranha, cachorro, né? Cachorro de porte grande, essas coisas, ela é muito específica, né? E é racional, porque assim, se tu tiver indo num lugar e tiver um cachorro muito grande, você vai ter medo de ser mordido, tipo, você tem esse risco, né? Por isso que os cachorros são utilizados como animais de guarda, né? Você não vai entrar num ambiente que, né, um ladrão não vai entrar num ambiente e roubar que tem ali um lobo de guarda, que ele vai ser estraçalhado, né? Então assim, tem sentido você ter medo do cachorro, da cobra, da aranha, tem sentido. Medo de agulha, talvez de se cortar, vai te proteger, você vai ter toques que na cozinha você vai evitar de se cortar, né? Então assim, tem sentido esses racionais, tá? Esses racionais. Os irracionais, por exemplo, o sapo não vai te fazer nada, os... deixa eu ver mais o que. Elevador talvez não vai te fazer nada, avião, sei lá, outros irracionais ali. Embora sempre exista o risco, enquanto você está vivo tem o risco de morrer, tá? Não estou falando que ninguém nunca morreu de elevador ou avião, estou falando que apenas o risco é significativamente menor do que se você está, sei lá, outros meios de transporte, como carro e ônibus, enfim. Mas, enfim, tem algumas questões em relação a isso. Então, você tem que trabalhar esses medos. Se é um medo irracional, você tem que trabalhar de maneira a se expor diretamente. E se é um medo racional, aí você tem que entender o que é esse medo, se você precisa ou não trabalhar, você tem que se adaptar com a situação, né? Por exemplo, o medo de altura. Eu tenho medo de altura, assim, né? Só de olhar de alto para baixo, assim. Se eu fosse trabalhar limpando vidro ou em construções altas, eu ia ter que trabalhar esse medo, porque é um medo natural, né? Se a gente cair num penhasco, a gente geralmente morre, né? Dependendo da altura aí que se trata. Então é preciso entender a lógica por trás desses medos e trabalhar, né? Tanto a maioria das ansiedades que eu falei aqui, ela é exposição e prevenção de resposta. Então a pessoa se expõe gradativamente. Por exemplo, fobia social, né? Dificuldade de interagir com as pessoas. A pessoa começa a perguntar do mercado de sempre as coisas, começa a perguntar no mercado novo, começa a ir em outros estabelecimentos comerciais, interagir com um coleguinha novo na escola, começa a interagir mais, mandar mensagem de texto para pessoas que não interagem muito, mandar áudio, fazer ligação de vídeo, fazer ligação de áudio. Então assim, se expor socialmente de maneira que não seja constrangedor, que não seja ruim, né? Sem se arriscar muito até chegar num ponto que normalize ou que consiga viver normalmente em sociedade. Então assim, vai do mais fácil para o mais difícil. E o tratamento da ansiedade geralmente é exposição e prevenção de resposta, tá? Dando um spoiler aqui para vocês, um bom diagnóstico deve ser feito um bom diagnóstico para ir no caminho certo. O que eu quero dizer? A pessoa pode estar com sono, né, com problemas de sono, por exemplo, desatenção, ansiedade, depressão, qualquer problema aí, e achar que o problema é a ansiedade, o problema é a depressão. Tu resolve o sono, resolve tudo da pessoa. Então, pode ser que o problema não seja a depressão, não seja a ansiedade, seja o sono. É muito importante resolver o sono. A fobia social também é comumente confundida com depressão. Então, a pessoa é triste porque ela não consegue interagir socialmente. E, na verdade, se você melhorar a interação social da pessoa, ela melhora, passa a tristeza. Se você der antidepressivo, o problema continua ali. Então, tipo assim, tá. É bom ter um bom diagnóstico para ir no caminho certo. É muito importante buscar ajuda, tá? Se você está vendo no YouTube e Facebook, tem o meu
WhatsApp na descrição. E se você está vendo de um corte, tem meu WhatsApp aqui na legenda, tá? Você pode copiar manualmente ou acessar a minha bio do Instagram. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu tenho conteúdo diário no momento no Instagram. Tá tendo stories, tá tendo live toda semana no YouTube. Então é isso aí, galera. Valeu e até a próxima.